Mediunidade, Estudo e Prática, né? Nós estamos no programa 1 ainda, e hoje a gente está no módulo 2, tema 8, né? Tema 8, a Mari, a Muni, né? Boa noite a Fernanda, a Lívia chegando aí, né? Satisfação pra gente, né? Espero que vocês não nos deixem aqui falando sozinho. Rafaela, boa noite Lívia. Thaís, o pessoal tá chegando aí, né? Boa noite, Fernanda. Hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho, né? E Rafaela, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ação dos espíritos no plano físico, né? Então a nossa conversa hoje, a nossa aula vai ser sobre a ação dos espíritos no plano físico. Só aquele pequeno resumo, né? Rememorando aí os pontos que a gente acha mais importante do nosso tema de segunda-feira passada, né, Graziela? Boa noite. Na semana passada nós falamos da educação da faculdade mediúnica, né? Então, só rememorando alguns pontos que eu penso que são mais importantes para a gente manter sempre na nossa cabeça quando se fala nessa questão da educação da faculdade mediúnica, aliada à prática, né, mediúnica. Boa noite, Mônica. Nós falamos que a mediunidade, basicamente, ela não guarda relação com a moral, né? Então a gente tem que, às vezes é um desejo nosso, né? De achar que a pessoa que é médium, ela é mais moralizada, né? Ela já é um espírito superior, né? Entre aspas. E não, né? A gente percebe que não, e muitas vezes a mediunidade é dada como até uma oportunidade. Tanto que na semana passada eu não falei, né? Mas nós temos, basicamente, tá, gente? Essa classificação, né? Essa classificação varia muito, mas basicamente nós temos 3 tipos de mediunidade, e essa fala está nesse tema, né, da semana passada, que é a provacional, a expiação ou expiacional e a dimissão, né? O mediunato aí, né? Que é a faculdade mediúnica quando ela está linkada a uma missão. A provacional, né, tá aí na apostila para quem depois quiser acompanhar, quiser ler para estar bem inteirado, né, do que ela é. Basicamente, ela é uma mediunidade de tarefa, tem como objetivo reparar equívocos cometidos em existências pretéritas. Só que ela é dada como uma oportunidade que o sujeito talvez ele não sofre tanto com ela, né? Ela não é um sofrimento e um peso para essa, né, que tem essa mediunidade. Ela é dada para ele como se fosse uma oportunidade dele reparar ações dele, né, de existências passadas, só que não causa sofrimento para ele, né? É como se fosse uma ferramenta mesmo de trabalho e que a pessoa vai ter total, mas total liberdade para poder escolher se ela vai utilizar essa faculdade ou não. Ainda é da pessoa, né? Não decido trabalhar, não decido desenvolver, não decido mexer com isso, né? Não gosto de mexer com essas coisas, né? Posso, lógico que posso, né? O livre-arbítrio ele vai ser sempre respeitado. A questão é que depois que essa pessoa desencarna e ela tem que retornar, ela percebe a oportunidade que ela perdeu e aí sim ela pode vir numa situação, né, um pouco pior mesmo, ou até mais que impõe para ela uma dor e sofrimento, do que se ela teria, por exemplo, trabalhando com a faculdade que ela tem. Então essa é a provacional, tá? É como se fosse uma prova para ela, mas também para reparar erros cometidos. A de expiação, há uma controvérsia enorme no meio espírita para ver se existe mesmo mediunidade de expiação. Semântica, a gente acha que não existe, mas quando vai falar de um outro tipo, descreve essa. Então, uma questão semântica só. Eu não sou muito de entrar nessas partes de confusão semântica e o pessoal se apega muito à palavrinha, né? Conceito e tudo. Para mim, isso passa ao largo, mas sabendo que existe, porque tem esse perfil de pessoas com aquela faculdade, né? Então, qual que é o perfil espiritual de um médium que tem uma mediunidade de expiação? Né? É o perfil daquele médium que muitas vezes ele vai ser... Eles usam muito, né? E o próprio Kardec usa essa palavra, torturado pela ação dos espíritos em torno dele. Eu não gosto muito dessa palavra, ela também é pesada, mas é isso mesmo que acontece, né? É aquele médium que ele é
obsidiado, mas de uma forma mais, como é que eu posso dizer, palpável. Ele vê mais, ele entra mais em contato com a influência espiritual em cima dele, né? Enquanto a maioria de nós e a maioria das pessoas que não são médios, né? E até dos próprios médios que não têm a mediunidade de expiação, ele influenciado pelos espíritos, mas ele é influenciado de uma forma sutil. E a gente vai começar a falar sobre isso hoje no tema nosso, que é a ação do espírito, né, no plano físico. Só que esse médium que vem com uma mediunidade expiatória, ele vai sentir de uma forma mais veemente, ele vai sentir de uma forma mais de pele mesmo, né? Mais corporal, vamos dizer assim, a ação dos espíritos nele, né? O Kardec, esse termo é de 160 anos atrás. Mas o que ele está querendo dizer? Que a mediunidade não é um transtorno mental, né? Óbvio. Só que quando está sendo exercida, ela está num estado anômalo. Olha que bacana. Ela não é uma patologia mental, pegando lá a fala do Kardec, trazendo para hoje um transtorno mental, mas ela nos diz de um estado anômalo, quando o sujeito está desempenhando, né, e ali naquele momento dando vazão para uma mensagem mediúnica. É um estado anômalo, né, de psíquico. Ou seja, é uma fronteira muito, muito tênue. Então, esse camarada que tem a mediunidade expiatória, na grande maioria das vezes, ele vai para a psiquiatria. Mas assim, se o médium, de uma forma geral, né, tem uma grande probabilidade de cair na psiquiatria, o médium que tem a mediunidade expiatória, estou chutando o número, é lógico, né? Eu não tenho isso levantado mesmo quantitativamente, mas a gente pode dizer aí que 95% dele vai cair na psiquiatria, né? Não é ruim de todo, né? Não é ruim de todo ele ser medicado, porque essa medicação, né, vou rememorar isso, no caso o antipsicótico vai atuar para diminuir ou para cortar essa interferência do mundo espiritual nele, tá? Então, a mediunidade expiatória, ele vem com essa faculdade de entrar em contato com os espíritos, só que ele vai entrar em contato mais com os espíritos que estão na sua sintonia, e geralmente são pessoas que estão passando por processos longos, obsessivos, existências após existências de obsessão. Então, desde criança ele já começa a ser atormentado, né? É duro, mas para o espírito naquele momento vai ser um movimento educacional. Oi, Poliane, boa noite. Mas naquele momento vai ser um movimento educacional para esse espírito. Então, desde criança, às vezes ele já vai ser atormentado por pesadelos, né? Eu falei disso, né, do terror noturno, que é muito comum na criança que desenvolve, que já dá amostras da faculdade mediúnica, mas nesse caso da faculdade mediúnica expiatória, isso vai perdurar, né? Isso vai perdurar na adolescência. Então, na grande maioria das vezes, ele vai cair na psiquiatria e ele vai ganhar um CID aí, né? Ele vai ganhar um transtorno mental e vai por aí afora. Repito, né? Tem como ele fazer um movimento educacional e não ir para a psiquiatria ou não ficar tomando medicamento a vida inteira? Tem, mas aí vai exigir um alto grau de mudança interna, enorme, um esforço enorme dessa pessoa, né? Na grande maioria das vezes ela vai passar uma existência inteira aí, né, como se fosse um paciente psiquiátrico sendo medicado para isso, tá? Então tem a mediunidade expiatória. Os espíritos que vão aparecer para ele, trazer mensagens, são geralmente para causar dor e sofrimento para ele, para causar medo e essas coisas todas. No nosso mundinho aqui, né, nessa fase que a gente está, uma vez ou outra aparece um aí, né, para trazer uma missão mesmo. Joana d'Arc, né, a gente citou esses exemplos aqui. A própria Teresa d'Ávila, né, com a sua mediunidade de desdobramento e ir até o mundo espiritual e trazer, voltar e descrever, né, as situações do mundo espiritual. Chico Xavier, né? Então esses espíritos mais assim, aí sim, né, mais moralizados e que vêm trazer um objetivo para a grande maioria das pessoas,
quiçá para a humanidade, né? A gente tem como se fosse uma mediunidade expiatória, de missão, né? Um mediunato. Então nós vimos que a mediunidade em si não guarda relação com a moral, mas que o uso dela, sim, né? Nós vimos também algumas questões, né? Que por que o médium tem que ser educado? Né? Então, isso rememorando da semana passada. Que se ele não for, ele vai dar problema na mensagem. E o segundo é que ele vai ter, né, as suas dificuldades internas, né? Que ele vai ter as suas dificuldades de manejo. Então, ele vai ser enganado, vai ter muito animismo, né? Se ele não for educado. E, principalmente, quando ele não tem qualidades morais, ele vai se tornar um joguete aí na mão desses espíritos até desembocar numa obsessão. Né? E aí a gente vai começar a falar dessa obsessão. Eu citei uma frase bacana que eu gosto, eu vou rememorar ela porque eu acho muito importante, né? Então, quem gosta do assunto, se não tiver anotado, anotem. É uma fala do Aulus, que está no livro onde ele fala, né, ele apontando para uma médium, e ele fala que ela perde temporariamente o contato com os centros motores da vida cerebral. No caso, a médium inconsciente, né? É a psicofonia inconsciente ou psicofonia sonambúlica, sinônimos, tá? Mesma coisa. Psicofonia sonambúlica e psicofonia inconsciente. Ela perde o contato com os centros motores. Então, se esse médium não for moralizado, ele traz mais trabalho e mais dificuldade para o mundo espiritual para poder controlar uma comunicação. Nós falamos sobre isso é uma coisa que eu acho importante, né? Aqui também no texto, e eu gosto de rememorar isso, que é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico, propriamente dito, depois de aprender em estudo regular, né, como realizar intercâmbio com os espíritos. Então, esse conhecimento é importante porque, senão, mais facilmente ele vai se tornar um obsidiado, né, pelos espíritos, pelos cursos, né? Geralmente, quando a pessoa ela começa a não é assim que funciona. Então, como um mecanismo de proteção, para esse espírito, né, para esse médium, ele deve primeiro se educar. E aqui, quando eu falo se educar, né, é um conceito também subjetivo, mas estou querendo dizer de conhecimento teórico mesmo do que acontece, né, no momento mediúnico, dos inconvenientes que pode ter, né, e hoje a gente vai começar a falar desses inconvenientes, e que ele pode ganhar uma obsessão, né, também. Então ele tem que estar ciente disso. E aí o que vai ser o principal antídoto para essa obsessão é a condição moral do médium, né? Então nós falamos sobre isso, né, e hoje, o tema de hoje é ação dos espíritos no plano físico, né? Então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o que a apostila e o próprio Kardec nos fala sobre isso e como que a gente vai poder nos resguardar, vamos dizer assim, dessa ação mais direta dos espíritos em nossa vida, beleza? Então, quando a gente fala dessa ação dos espíritos no plano físico, a gente tem que entender uma coisa. Vida é uma só. Mundo é um só. A gente diferencia a didática, né? Então, quando eu falo assim, no mundo espiritual, no mundo corpóreo, eu tenho que compreender que é uma divisão apenas didática. Por quê? Porque o mundo é um só, ele é junto e misturado, né? A gente está todo mundo entrelaçado. E a gente está todo mundo vivendo, porque, na verdade, as relações, elas se dão por sintonia mental, tá? As relações se dão por sintonia mental. Então a gente tem que botar isso na cabeça. Mundo é um só, vida é uma só. O espírito entra na carne, sai da carne nessa sua toada de aprendizagem, né? Mas a vida é uma só. Então é um intercâmbio que é contínuo. Esse intercâmbio de mundo corporal com mundo espiritual, ele é contínuo e ele acontece 24 horas por dia. Não é só na hora da reunião mediúnica, não é só na hora à noite que eu paro para fazer uma prece, não é no momento que eu vou até a casa espírita assistir uma palestra, ou eu vou na missa, ou eu vou no culto. Não é nesse momento que eu vou estar mais ligado para entrar em contato com o mundo espiritual. Não, nessa hora eu vou estar mais ligado para entrar em contato com o mundo espiritual um pouco mais moralizado.
um pouco mais eterizado. Então, esse momento ele é importante, esse momento da prece, da oração, que eu vou lá na igreja, no culto, quando eu vou na casa espírita, quando eu vou fazer a reunião mediúnica. Esses momentos são importantes porque eles me propiciam a entrar em contato com um mundo espiritual um pouco mais moralizado daquele que eu estou acostumado no meu dia a dia. Mas eu, no meu dia a dia, já estou em constante permuta e em constante relação com. Então, isso é de suma importância a gente entender isso, né? É de suma importância a gente compreender isso. Não tem como a gente falar de relação mundo corpóreo e mundo espiritual se eu não entender que essa relação ela é contínua, né? Ela se torna mais intensificada quando eu desdobro à noite, por exemplo. Né? Então eu deito para dormir, aí eu saio, aí eu vou entrar mais em contato, eu vou ver o pessoal que eu estou entrando em relação. Aqui agora eu estou entrando em relação com eles, eu só não vejo, mas eu estou em relação com eles. Né? Beleza, Flávia, tranquilo, brigadão, viu? Boa noite. Então a gente está em constante relação com esse pessoal. Né? Ela é contínua, né? A gente tem que entender isso. Porque, por exemplo, quando a gente falou dos transes, vocês lembram quando a gente falou dos transes? Né? O transe, o transe superficial, que é aquele que eu começo meio anômalo de consciência, num estado um pouco mais, não digo inconsciente, mas o estado de vigília total, de consciência total, ele começa a ficar alterado, é no transe superficial. Aí vocês vão lembrar o seguinte, o transe superficial ele acontece de mais ou menos 30 em 30 minutos, num período aí de sei lá, 17 horas, 18 horas, dependendo do tempo que você dorme, né? Porque quando você está dormindo é como se você estivesse nesse estado contínuo, no tempo que você está desdobrado. Mas quando a gente está em vigília, esse estado de transe superficial, ele acontece mais ou menos, isso é quantificado, né? De 30 em 30 minutos, que a gente entra num estado alterado de consciência. Ou seja, aquele momento que eu dou uma relaxada, eu já começo a ter um pequeno desdobramento. Eu começo a entrar numa pequena relação com o mundo espiritual. Né? Vocês vão lembrar disso, né? Que eu falei de várias pessoas, né? O Thomas Edison, o próprio Einstein, diversas pessoas que faziam mecanismos para tentar entrar nesse superficial e no outro, no mediano, né? No mediano, para entrar em contato com esse nível de consciência maior. Né? E esse nível de conhecimento maior. Então, o que acontece? De 30 em 30 minutos que eu entro nesse transe, eu estou entrando mais em comunicação com esse mundo espiritual. Por isso que é uma permuta constante, né? Ela é permanente com esse mundo espiritual. Então, nós temos que, primeiro saber disso. Quando os espíritos vêm nos falar dessa relação, aqui na apostila, eles começam falando assim, aqui, ó. O codificador analisa a ação dos espíritos no plano físico, que pode ocorrer de forma sutil, pela influência mental, ou claramente percebida nas diferentes manifestações mediúnicas de efeitos físicos e intelectuais. A interferência dos desencarnados no plano físico pode ainda ser boa ou ser má. Já entra num outro estado aqui. Então a gente tem que entender que essa influência ela pode ser totalmente sutil, imperceptível, completamente imperceptível, mas ela também pode ser mais, né, ferrenha. Então um camarada que tem manifestação física dentro da casa dele, né, um espírito está querendo chamar a atenção dele para alguma coisa. Esse espírito já pode ter tentado sussurrar, fazer uma manifestação, né, uma influência sutil para esse espírito, ele não pegou a ideia, né? Esse espírito muitas vezes pode utilizar um amigo, pode utilizar alguém, um familiar, para que chegue até uma mensagem a essa pessoa. Muitas vezes essa mensagem vem de outras formas, mas essa pessoa não pega também a referência, né? Ela está meio aérea aí, e muitas vezes depois esse espírito vai utilizar de meios mais, né, patentes, assim, de meios que não tem como a pessoa, opa, tem alguma coisa aqui querendo me chamar a atenção. Então os efeitos físicos vão ser uma chamada de atenção, na maioria não, mas em grande caso, ele vem a ser uma chamada de atenção de que um espírito quer me transmitir alguma mensagem. Eu não captei ela de outras formas mais sutis,
ela se torna mais ferrenha. Então é um copo que cai, é uma janela que bate, a televisão que liga sozinha, né? E diversas outras coisas que nós já falamos aqui. Né? O lance de dormir sentado segurando o objeto para fazer barulho ao dormir. Isso, Breno. Quando eu falo do Einstein, né, do Thomas Edison, que eram pessoas que faziam esses mecanismos, criaram, né, é esse lance mesmo. Né, de deitar com uma bolinha na mão, é na hora que ele começa a relaxar a musculatura para ele dormir. A bolinha cai, por exemplo, cai num prato, faz um barulho, aí ele acorda, vem para vigília. E isso ele vai fazendo tanto exercício, que uma hora a bolinha cai, ele não entra na vigília direto. Aí ele fica nesse estado alterado de consciência. Né? Então ele entra num campo maior de conhecimento e muitas das ideias que eles tinham era nesse momento. Né? Então a influência dos espíritos pode ser sutil ou ela pode ser mais direta. Tá? Quando eu falei o seguinte, gente, pode evocar espírito? Pode evocar espírito. É lógico que a gente pode evocar espírito. Né? A questão toda eu sei das consequências que pode ter uma evocação de um espírito. Né? Então, por exemplo, quando eu pego o livro dos médiuns de Kardec, o livro dos médiuns é um manual ensinando como evocar espírito. Né? A questão é eu ter que ter pelo menos um pouco de conhecimento das consequências que podem advir dessa evocação. Mas não tem problema eu evocar, certo? Então, a gente sabe que depois de uma evocação, ou seja, eu estou chamando um espírito. Você vê, uma evocação é eu chamando para o meu círculo de relação. Então, estão entendendo que o buraco é mais embaixo? Né? Eu tô chamando para perto de mim uma mente, um psiquismo, para se relacionar comigo, de certa forma. É isso que é uma evocação. Né? Então, se eu não estiver num ambiente bacana, se eu não estiver com um objetivo bacana, muitas vezes essa evocação depois vai me gerar aí uma companhia que pode ser indesejada por longo período depois dessa evocação. Dias, semanas, meses, talvez anos, né? Porque eu estou trazendo para perto de mim esse espírito e ele pode me influenciar de forma sutil ou direta, né? O Kardec nos faz um pequeno resuminho aqui, que eu vou ler, que ele diz assim, olha, assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, olha as influências sutis, né, que os espíritos podem ter, provocando o encontro de duas pessoas, que julgarão encontrar em determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, ou seja, se alcança o objetivo, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Ou seja, os espíritos muitas vezes eles agem de forma tão sutil na nossa vida que eles querem deixar para a gente, né, a ideia de que a gente está agindo sob a nossa própria vontade. Só que muitas vezes eu estou sendo teleguiado, né? Muitas vezes eu estou sendo apenas um autômata. Às vezes eu estou só replicando uma coisa que eu estou ouvindo. Muitas vezes, gente, em estados alterados mesmo, de raiva, de ódio, de mágoa, né, que a gente está um pouco alterado, muitas vezes eu só estou replicando, é como se tivesse aqui um alto-falante, né? Eu apenas replico aquilo que o espírito vem e me sussurra. E muitas vezes eu acho que eu estou falando ideias originais e que eu estou trazendo ideias originais. E muitas vezes eu só estou replicando aquilo que o espírito está me dizendo. Então eles agem de forma sutil para que deixe para a gente a ideia de que a gente está agindo por nossa própria vontade. O Kardec cita um exemplo assim espetacular no Livro dos Médiuns, né? Espetacular. Tem um exemplo muito bacana quando ele está estudando essa relação, né, do mundo espiritual com o mundo encarnado, com o plano físico. Ele cita um exemplo, por exemplo, de um momento lá que ele estava no teatro. Ele foi para o teatro. Kardec, né, sentou lá com um dos médiuns que também atuou na codificação espírita e eles foram para um teatro. Aí os dois sentaram e tá lá vendo a peça. Aí o médium, né, relatando para o Kardec o que estava acontecendo nos bastidores lá do palco, né, os espíritos dançando junto com os artistas, aquela coisa toda, né, e falando que às vezes era muito bonito, mas às vezes era pitoresco, né, e trazendo essas informações, essas curiosidades. Aí o que acontece? Só um minutinho, Laure. Aí o que acontece? Tem uma parte que um espírito chega do lado do médium, né? Porque o Kardec não era médium ostensivo, tá, gente? Nós já falamos sobre isso, né? O Kardec não tinha essa percepção ostensiva
do mundo espiritual. Então, por isso que às vezes ele levava médiums com ele. Aí o espírito chega do lado desse médium, cutuca nele e fala assim, eu soube que esse rapaz aí, né, mostrando o Kardec, ele está estudando a relação e a influência que nós espíritos podemos fazer na vida de alguém. É isso mesmo? Aí o médium, né? Beleza, é isso mesmo. A gente está estudando essa inter-relação entre mundo espiritual e mundo encarnado. Aí o espírito fala assim, pois bem, então pede para ele observar, olhou assim para cima, era um teatro enorme, tinha aquela parte ali dos camarotes, né? Aí ele falou assim, pois bem, então pede para ele observar aquelas duas senhoras que estão sentadas lá em cima, naquele camarote. Eu vou fazê-las ir embora daqui a pouquinho. Aí, acontecendo a peça, o espírito foi até lá, essas duas senhoras, sussurrou uma coisinha que seja no ouvido das mulheres. Daqui a pouco, passa 30 segundos, uma mulher já vira, já fala uma coisa com a outra já fala uma coisa para uma, e elas já começam a conversar. Passado nem 2 minutos, as duas levantaram e foram embora do teatro. Voltaram para casa. O espírito, na mesma hora, voltou, virou pro médico e falou assim, tá vendo? É só para vocês terem um aperitivo, né, que nós podemos influenciar vocês. Elas estavam vendo a peça de teatro maravilhosamente bem, tranquilas. Um sussurro, uma ideia, uma meia dúzia de palavras que eu coloco lá na cabeça delas, eu já fiz com que elas levantassem e fossem embora para casa. Ele não contou o que ele disse para as mulheres, mas assim, ele pode ter dito inúmeras coisas, né? Vai embora, tem uma tragédia aqui, vai embora que o seu familiar está precisando de ajuda, vai embora porque você vai ter uma surpresa enorme na sua casa quando você chegar lá, vai embora. E ele sussurrou alguma coisa, e a mulher já sentiu logo ali um mal-estar e um desejo de ir embora, e ela levantou e foi embora. Só pra gente entender, Breno, é caso de rir mesmo, mas só pra gente entender o tanto que nós somos teleguiados, o tanto que às vezes nós não fazemos coisas da nossa própria vontade. E a gente faz aquilo que um espírito vem e sussurra. É por isso que eu tenho que me conhecer. É por isso que eu tenho que saber do meu próprio desejo. É por isso que eu tenho que saber do que eu quero. É por isso que eu tenho que saber de onde eu quero chegar, para onde eu quero chegar, de onde eu estou indo e para onde eu quero chegar. Né? É a velha fala para Alice, né? Que a gente sabe de cor salteado. Né? Eu quero ir para algum lugar. Para onde é que esse caminho vai? Você sabe para onde é que você quer ir? Não quero. Então, se você não sabe para onde é que você quer ir, qualquer caminho é isso mesmo. Então, quando eu não estou certo daquilo que eu quero, de onde eu quero chegar, o que eu estou aqui fazendo, para que eu acordo todo dia, para que eu trabalho, para que eu me relaciono com as pessoas, por que eu exerço a minha atividade laboral que eu faço, por que eu tenho que estudar. Quando eu não sei disso, eu sou muito, mas muito facilmente influenciado, né? Então, um dos antídotos contra essa influenciação é justamente eu saber o que eu quero, porque eu acordo no meu dia tendo uma pauta, o que eu vou fazer. Né? Se eu não tenho a chance de eu ficar o Léo, né, e sendo um joguete nessa mão desses espíritos que nos influenciam, é muito grande. Né? A Lauren, ela perguntou aqui, né, se pode se evocar um espírito só em pensar nele. Lauren, o pensamento é uma evocação. Né? Isso, meu bem, pode. Né? Aí é que tá, vai depender do teor do pensamento, viu, Lauren? Porque eu posso parar aqui agora, olha, e pensar no meu avô desencarnado. E pensar assim, nossa, como eu gostaria de conversar com meu avô. Pronto, é um pensamento. Às vezes eu nem preciso formular o pensamento, viu, Lauren? Às vezes é só o desejo que sobressai, né? E na hora que esse desejo sobressai, já é uma evocação. A evocação não é uma fala, viu? A evocação não é uma ladainha, a evocação não é um ritual, não tem nada a ver com isso, né? Essa questão do externo, ele é apenas um símbolo do que está acontecendo interno, viu? Então, sim, pode ser um pensamento, na verdade, um pensamento, e principalmente o extravasamento desse desejo interno. Tá? Então, muitas vezes o pensamento ele é apenas o extravasamento desse desejo, desse sentimento interno, viu? Lilian, ótimo, menina, ótimo. Como diferenciar isso a questão? Nós falamos disso um pouquinho na semana passada, viu, Lilian? Sabe o que o Kardec responde pra gente? Dá até raiva, sabe? Na hora que a gente vê uma coisa dessa escrita, dá vontade de rasgar o livro e sair xingando. Mas você sabe o que ele responde pra gente?
que não tem tanta diferença, não tem tanta importância assim diferenciar. Dá raiva, né? Dá raiva, dá vontade de xingar mesmo. Dá vontade de fazer uma reunião mediúnica e evocar o Kardec para xingar ele. Mas ele fala assim, na verdade são os espíritos que falam isso para ele, né? Não tem tanta diferença em si, ou assim, Lília, em diferenciar se é uma vontade minha ou não. Por quê? Porque o que importa, Lília, é aquilo que eu vou fazer com esse pensamento, entendeu? Então, o pensamento sendo meu ou não sendo, o que importa é o que eu vou fazer com ele. Vocês lembram do Sartre? O Sartre tem uma frase assim, é mais da casa aqui com o que a gente está falando, né? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você, né? Lembra dessa frase? É uma frase bem conhecida também, né? Ou seja, quando essa questão de diferenciar se eu estou sendo influenciado ou não, não tem tanta diferença, porque o que importa vai ser a vazão que eu dou para isso. É por isso, Lília, que nós estamos numa fase evolutiva que a nossa mentalidade ela é bombardeada por pensamentos de todo teor. De todo teor, né? Eu não tenho que ficar fixado nisso. Então, às vezes me passa um pensamento assim totalmente desconexo e deturpado, tipo, por que você não vai lá e faz mal para aquela pessoa? Eu vou falar assim, né? Eu vou falar assim para ficar mais tranquilo pra gente, mais palatável. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, às vezes passa uns tipos de pensamento na nossa cabeça, Lília, que a gente fala assim, nossa, como é que eu posso pensar isso, né? Como é que eu posso ter a capacidade de pensar uma coisa dessa? Temos. Porque pode ser nosso e pode ser influenciado. Não tem problema. Não tem o que importa é o que eu vou pegar esse pensamento, refletir sobre ele e se eu vou dar alimento para ele. Se eu vou alimentar esse pensamento. Então, uma das formas que os espíritos o André Luiz usa uma expressão, eu acho que é o André Luiz ou o Emmanuel, usa uma expressão que é ingerir pensamento, né? Nós ingerimos pensamentos. Então, eles estão querendo dizer o seguinte, o que importa é o que eu vou fazer com esse pensamento, né? Ele passar por mim, bacana, normal, né? Por exemplo, tem hora que eu participo da reunião mediúnica no dia de domingo, né? Agora a gente não está mais no presencial, estamos no virtual. Mas, por exemplo, quando eu estava lá presencial, Lília, às vezes me passava um pensamento, né, que eu tinha vergonha, que eu falava assim, nossa, Jesus, se a mentora da reunião tiver captado esse meu pensamento, nossa senhora Aparecida, né? E aí tem hora que a gente fica com vergonha, mas é a questão, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ficar alimentando ele, né, e ficar pensando, repensando, remoendo, ou ele passou e eu deixei ele ir? Vai embora. E aí eu já começo a pensar em outra coisa, entendeu? Então, aí como que eles... Só que os espíritos nos dão uma dica. Como é que eu diferencio? Eles falam que geralmente o primeiro pensamento é o nosso. Tá? Geralmente, o primeiro que me vem à cabeça é o meu. Né? E depois os outros que vão vindo vão sendo as influenciações. Viu, Lília? Eles nos dão essa dica. Mas no final o Kardec fala assim, tanto faz. Tanto faz você entender se é seu, se não é. A questão é o que você vai fazer com ele. Porque aí sim é o seu desejo. Beleza? Lauren, ótimo. É possível diferenciar nossa voz interior de uma influência externa, sem ter conhecimento anterior de mediunidade? O Rafael. Né? Isso não é uma prioridade de quem é médium ou de quem estuda a mediunidade, viu? É possível sim diferenciar a nossa voz interior de uma influência externa. É lógico que a mediunidade, Rafaela, e o estudo sobre a mediunidade, ele vai dar pra gente um parâmetro maior. Ele vai dar para mim recursos, né? Recursos maiores para eu poder fazer essa diferença, viu? Mas é possível sim, com autoconhecimento, tá? Então é por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né? Parece cansativa, mas é o único caminho que a gente tem, né? Porque o autoconhecimento ele vai começar a me dar entendimento sobre mim mesmo para saber se algo veio de mim ou se veio de uma influência externa. Tá? Quando você fala de influência externa, Rafaela, aí aqui tem uma questão, né? Uma dúvida que me surgiu, não sei se foi isso que você quis questionar. Que é a questão seguinte, eu posso saber que eu sou influenciado externamente, mesmo sem acreditar e saber de mundo espiritual? Não sei se você perguntou mais ou menos nesse sentido, né? Aí já
já tem uma certa dificuldade, né? Porque eu só vou saber, eu só vou entender que eu sou influenciado externamente se eu acredito que existe algo externo para me influenciar, né? Se eu não acredito em mundo espiritual, não acredito que possa haver esse intercâmbio, aí eu vou achar que é tudo meu. Certo? Para mim, né? Tudo foi pensando daquela forma, tá? E muitas vezes elas são influências. Então, tem essa diferença aí. O que eu faço com isso é o que importa. Normalmente o primeiro é o nosso. Exatamente, Lília. Resumo básico, né, de tudo que eu falei. Pergunta 457, né, do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é sim, né? Muitas vezes eles conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos, né? Nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Então, os espíritos, aí é que tá. Tem coisa que a gente quer esconder até da gente mesmo. Só que os espíritos têm acesso a isso, porque eles têm acesso ao nosso verdadeiro desejo, né? Ao nosso verdadeiro pensamento sobre algo. Porque enquanto a gente está aqui na carne, eu posso dissimular e eu posso enganar outra pessoa que está na carne. Por quê? Porque ela vai entender basicamente o que eu estou falando, né? Se ela não tiver feito um curso, se ela não tiver, por exemplo, a capacidade da telepatia, ou se ela não tiver feito um curso para analisar microexpressões faciais, né? Como o Light to Me aí. Então, se ela não tiver essas capacidades, essas habilidades, ela vai meio que acreditar no que eu falo, né? O Levinas, né? O filósofo aí da alteridade, o Emmanuel Levinas, ele fala Levinas, ele fala isso, né? Tudo que eu posso saber do outro é aquilo que ele me conta, né? É aquilo que ele traz para mim. Além disso, não tem como eu saber daquilo que ele deixa se mostrar dele mesmo. É a nossa limitação enquanto a gente está na carne. Isso é ruim? De forma nenhuma. Nossa, mas isso é bom demais da conta. Né? Por quê? Porque isso me dá tempo para trabalhar internamente. Né? Então, por exemplo, estar na carne me dá a possibilidade, muitas vezes, de não falar tudo que eu penso para o outro. E isso me dá tempo para que eu possa aprender a melhorar os meus sentimentos para me lidar com o outro. Né? Isso não acontece no mundo espiritual. E isso não acontece de encarnado para desencarnado. Mas acontece de encarnado para encarnado. Então eu posso dissimular. Né? Eu gosto de citar esse exemplo. Né? Quem já me acompanha aí sabe que eu gosto de citar esse exemplo. Por exemplo, tem uma. Sabe quando a pessoa espalha roda? Né? Espalha rodinha? Então, tem lá um grupinho de pessoas. Aí tá chegando eu, né? O Thiago. Aí eu tô indo. Aí o pessoal tá ali. Aí de repente o pessoal vê que eu tô indo na direção deles. Aí eles já viram e falam assim: nossa, vem o Thiago. Jesus, vem o Thiago, gente, né? Quieta, cala a boca, vem o Thiago, né? No cara chato, vem o Thiago. Aí na hora que eu chego, aí todo mundo, ei, Thiago, amigão, né? Aí dá um tapinha nas costas, me abraça, tá? Porque a carne me dá essa possibilidade. Nem sempre isso é ruim, tá, gente? O ruim é quando eu sou verdadeiramente, assumidamente hipócrita, né? No sentido de não tentar reformular aquilo que eu trago internamente. Aí é totalmente falsidade, né? E aí a pessoa, ela tá enganando a ela mesma. Agora, usar esse mecanismo, né, do corpo, porque o corpo, ele nos deixa reformular e às vezes não ser pego aí em segundo. O corpo é um escudo, ele é um mecanismo protetor. Ele faz com que eu faça, nossa, o Thiago é cara chato, velho. Não aguento nem conversar um minuto com ele. Mas deixa eu tentar saber dele, por que ele é assim. Deixa eu tentar olhar para ele com outros olhos. Então a carne me dá essa possibilidade. Aí eu posso lidar com a pessoa tentando fazer uma transformação de uma visão, de uma interpretação interna que eu tenho dela. Beleza? Agora, o espírito não, né? O espírito, ele realmente sabe o que se passa comigo. É por isso que quando a gente desencarna, a gente é atraído automaticamente para o meio que melhor se coaduna com o meu pensamento e sentimento. Porque não tem como eu esconder.
Lá não tem como. Lá não tem como eu virar e falar assim, nossa, a Rafaela, gente, não, eu não gosto da Rafaela de jeito nenhum, né? Nem dou conta de conversar com a Rafaela. Né? Aqui a gente, né, é polido, a gente costuma ser educado. Agora, se for do mundo espiritual, na hora que a Rafaela olhar pra mim, ela vai falar assim, nó, que cara tem uma antipatia por mim, né? Por quê? Porque tá na cara, né? Falando de uma forma bem para a gente compreender, né? Porque tá no perispírito isso, né? A gente sente, eu não vejo isso escrito na pessoa, eu sinto, né? A gente sente, no mundo, né, Rafaela? Aí no mundo espiritual, a gente não tem como a gente dissimular nesse sentido. É por isso que os espíritos entram em contato mais direto com o meu verdadeiro pensamento. E eles vão utilizar esse pensamento, eles vão utilizar esse desejo, eles vão utilizar aquilo que a gente quer esconder até para nós mesmos. Então você pega um inconsciente, por exemplo. No inconsciente, o que está no meu inconsciente, que às vezes me pauta a minha ação aqui, um espírito tem contato. E é por isso que nós somos tão facilmente manipuláveis. Porque ele usa esse inconsciente até contra nós mesmos. Entendem o que eu estou querendo dizer? Né? Às vezes você vai para uma terapia, uma psicanálise, você paga aí anos e anos para entender o seu inconsciente. O espírito sabe tudo isso, porque ele entra em contato com ele e ele vai utilizar isso, se ele não gostar de você, contra você, ou se ele gostar de você, a seu favor. Né? É por isso que a gente tem que tentar ser pessoa cada vez mais maleável e melhores. Né? Boa noite, Cássia. Beijo, meu bem. Então eles utilizam isso pra gente. Né? Por exemplo, quem quiser compreender um pouquinho mais disso, vê lá no tema sobre a prece. Quando a gente falou sobre a prece, eu falei muito pra gente aprender a diferenciar desejo, né, o nosso desejo profundo daquilo que a gente quer. Né? Lembra desse livro, Você Quer o que Deseja? Então, o querer é uma coisa, o desejo é outra. A gente sabe identificar esse nosso querer mais profundo. Né? É ele que os espíritos vão utilizar, ou a nosso favor ou contra nós. Né? Quando eu tenho uma antipatia, antes mesmo de conhecer a pessoa, né, carnal. Quando eu tenho uma antipatia, antes mesmo de conhecer a pessoa, né, um preconceito, o espírito do lado de lá percebe? Sim, bacana, Augusto. Muito boa a sua colocação, viu? Porque a gente é por isso que muitas vezes a gente fala assim, ó, entre aspas, meu anjo não bateu com o dele, né? Meu anjo não bateu com o dele. Mas por quê? Porque vibratoriamente a gente percebe, viu, Augusto? A gente pode não perceber de forma latente, né? A gente não pode perceber de forma consciente, mas a gente tem aquela percepçãozinha lá no fundo, assim, nossa, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, né? Ou nossa, eu tenho um problema com aquela pessoa. Então, isso pode extravasar do campo carnal, viu, Augusto? E realmente influenciar a outra pessoa. Tá bom? E é por isso que a gente tem as antipatias, né? Então, quando a gente pega o livro dos Espíritos e vai estudar simpatias e antipatias terrenas, é exatamente nesse sentido. Né? Só que estar no corpo me permite esse tempo para eu poder trabalhar essa antipatia que eu tenho. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo, essas antipatias elas vão sendo eliminadas, né? Cada vez mais essas antipatias que a gente tem uns com os outros, à medida que a gente vai aprendendo as situações e tendo mais moral, elas vão acabando, né? E elas vão diminuindo até elas serem eliminadas, né? Porque dois espíritos superiores eles não podem ter antipatia um com o outro, né? É por isso que Paulo de Tarso teve que refazer a sua situação com Tiago, né? Paulo de Tarso e Tiago tinha problemas um com o outro, né? Eles tinham mesmo uma quizila ali, um conflito um com o outro, mas espíritos no tempo e os objetivos indo se afinando, né? O próprio Paulo, né, lá no livro dos Espíritos, ele fala assim pra gente, convergir para a unidade divina, né? Essa é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, convergir para a unidade divina. Então, ou seja, quando a gente vai subindo, a gente vai convergindo, né? E o Teilhard de Chardin, né, é um religioso aí, se não me engano, católico, o Teilhard de Chardin, que ele fala, tudo que desce, diverge. Tudo que sobe, converge. Então, quando a gente vai melhorando, a gente vai acabando essas quisilazinhas, esses quiprocozinhos, né, que a gente tem uns com os outros. Beleza?
E aí também vai sendo perceptível isso, né? Estou certa de que longe da verdadeira. Eu também, viu, Lívia? Nós todos estamos, né? Nós todos aqui tá tudo no mesmo barco, viu, Lívia? A gente está muito distante mesmo, porque os pensamentos que passam pela gente ainda oscilam muito, viu, Lívia? Mas é o que eu falei lá atrás quando eu respondi para a Lília, né? O que importa é o que a gente vai fazer com eles, tá? Então, se a gente já pelo menos está um pouco mais consciente desses atos, viu, Lívia? Já ajuda, né? É isso aí que a Rafaela falou, né? Tem tempo, mas a gente tem que pra gente mesmo, né? Esse que é o bacana a gente também pensar um pouquinho dessa forma, tá ok? Então, vou seguir aqui na apostila, né? Peguei aqui uma frase que eu também achei importante, né? Precede a sintonia entre duas mentes a afinidade intelectual. O que precede essa sintonia entre duas mentes? Encarnado, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, espírito para espírito, tá, gente? Eu resumo sempre dessa forma, espírito para espírito. Não importa se está no corpo ou se está fora do corpo. Precede a sintonia entre duas mentes a afinidade intelectual ou moral, ou ambas, as duas. Pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental. Olha que bacana. Nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber. Olha que bacana. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Olha que bacana. A gente absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis, né? Aqui tem uma questão interessante. Quando a gente vai estudar psicanálise, né, e a gente pega Freud, o Freud é bacana que ele traz pra gente 3 feridas narcísicas, né? Vocês lembram disso? Não sei se eu já falei aqui nesse curso, né? O Freud traz pra gente 3 feridas narcísicas. O que ele chama de ferida narcísica? É aquilo que veio ferir o nosso ego. Então, tudo aquilo que fere o meu ego, meio que dá uma cacetada na minha vaidade, no meu orgulho, é uma ferida narcísica. O homem, ele tem essa concepção de que ele é que está no comando das coisas. O homem tem essa concepção de que nós é que mandamos nas coisas, eu faço tudo que eu quero, eu faço tudo que me vem na cabeça, né? Eu faço tudo que eu acho que eu é que... Por exemplo, estudando Freud. Aí o que o Freud falou pra gente, viu, Joyce? Ele falou o seguinte, o ser humano tem 3 feridas narcísicas. Primeira, Copérnico. Então, na nossa caminhada evolutiva, a gente teve Copérnico. Por quê? Porque o Copérnico nos tirou do centro do universo. Então, a gente achava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Copérnico vem e pá, dá-lhe uma cacetada e fala assim, não, você está achando que você é o centro do universo? Menos, bem menos, né? Então, o Copérnico vem primeiro dar uma cacetada no ser humano e tira ele um pouquinho desse movimento vaidoso e orgulhoso de achar que ele é o centro do universo. Não, a Terra não está no centro do universo. Né? Vai com calma. Na verdade, não está no centro nem do nosso sistema solar. Então, primeiro, ferida narcísica, Copérnico. Né? E demonstrou que a gente o Sol não gira em torno da gente. É a gente que gira em torno do Sol. Então, se tiver que ter um centro aqui, é o Sol. Não somos nós. Né? Primeira, ferida narcísica. Segunda, Darwin. Então, segunda ferida narcísica, Darwin. Por quê? Porque o Darwin veio falar que a gente tem um parentesco animal, né? E que nessa evolução das espécies, nós trazemos em nós essa questão de ter filogeneticamente, né? Filogeneticamente e também ontologicamente, a gente tem em nós essa questão da evolução animal. Né? Então, ou seja, aquele homem que achava que ele era um ser criado a parte das espécies, né? Esse homem que era o bonzão e tal, não, menos. Então veio Darwin, deu a segunda cacetada no homem e falou assim, não, filho, você é apenas uma etapa na evolução das espécies. Né? Então, por exemplo, tem um contemporâneo do Darwin que fala assim, nossa, essa verdade, né? Ele já considerando que era uma verdade, fala assim, essa verdade científica, ela deveria ser jogada para debaixo do pano, né? Ela não deveria ser propagada aos 4 cantos, porque vem trazer um pouco dessa, eu não digo vergonha, né? Mas um pouco trazer isso para o homem, que ele não é muito mais além,
do que outra espécie. Ele só é uma etapa evolutiva dela. E a terceira ferida narcísica é o próprio Freud, né? Aí, nesse caso, ele vem aguçar o ego e a vaidade dele, né? Mas ele fala que o Freud veio trazer a terceira ferida narcísica. Por quê? Porque ele veio mostrar que nem o homem, nem conta dele ele dá. Porque ele é regido por um inconsciente que ele nem sabe o que tá lá. Né? Então, o Freud ele veio trazer pra gente o inconsciente como sendo essa terceira ferida narcísica para nos falar que a gente não toma conta nem de nós mesmos. A gente não é centro do universo, né? A gente não é o centro das espécies e a gente não é o centro nem de nós mesmos. Porque na maior parte das vezes nós somos regidos por um inconsciente que a gente tem que suar a camisa para tentar compreender um pouquinho desse desejo inconsciente que nos rege. Né? Então é dose para a gente ouvir isso. Aí você pega o Livro dos Espíritos e o Kardec vem e dá uma caçambada e vem falar algo muito semelhante, né? E vem falar que esse inconsciente ainda é regido por essa montanha, né? Essa nuvem de testemunhos que nos rodeia. E nós somos mais influenciados do que a gente percebe. Então olha bem para a gente ver, né? O que os Espíritos falam. Pergunta 91, né? Olha que bacana. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Frequentemente são os espíritos que nos dirigem, nos dando conselhos, ou nos fazendo meter o pé na poça, ou nos fazendo meter a cabeça na parede, né? Ou nos encaminhando para um bom caminho. Mas eles nos dirigem. É por isso, Lilian, que o nosso objetivo aqui é selecionar esses direcionamentos que nos são dados, entendeu? É por isso que eu não tenho que ficar com peso na consciência do pensamento que me vem à cabeça. Vai vir mesmo, vai me vir um pensamento de fazer uma maldade para alguém, vai vir, é nossa condição, a gente tem que entender isso. A questão é o que eu escolho. Então, frequentemente são eles que nos dirigem. É dose, é duro mesmo, viu, Graziella? É duro, mas é a mais pura verdade, né? Então eu diria que depois do Espiritismo a gente tem quatro feridas narcísicas, né? E o Espiritismo nos mostrando que os espíritos, na maior parte das vezes, são eles que nos regem. Então a questão não é essa, a questão é o que a gente escolhe. Como que eu escolho ser regido? Né? É uma boa forma da gente pensar, viu, Lília? Como que eu escolho ser regido? Eu escolho ser regido pelo bem, pela bondade, por fazer o bem, por tratar bem as pessoas, ou eu escolho ser regido por ser alguém que não perdoa, que tem mágoa, que tem remorso, que fala mal, que odeia, né? É bem isso mesmo, viu, Tânia? É Darwin versus Adão e Eva. Eu não diria dessa forma, porque o Adão e Eva, quando ele surgiu com a Gênesis, né? Os hebreus, eles não tinham a ideia de mostrar como que o mundo era criado cientificamente e nem literalmente, né? Eles que escreveram, eles tinham total ideia de que aquilo era um símbolo, né? Os hebreus que escreveram a Gênese, para eles aquilo era totalmente um símbolo, né? Nós é que depois deturpamos esse conhecimento. Então eu não diria que é versus, viu, Tânia? Eu diria que é um complementando o outro, né? A ciência vem complementar, na verdade, né? E vem mostrar pra gente que Adão e Eva é um canto, né? É um símbolo, é uma poesia, né? É uma forma de um povo de retratar como se deu esse início, viu? Eu diria que tá junto. Então nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina, né? Por exemplo, hoje, gente, vai ver os estudos sobre mensagens subliminares, né? Quantas de mensagens subliminares a gente pega aí, né? Tem pesquisas que mostram pra gente as propagandas, né? As propagandas trabalham muito com isso, a publicidade trabalha muito com isso. Começa com mensagem subliminar, né? Te coloca uma ideiazinha na sua cabeça, você nem sabe onde é que ela veio, né? É como se fosse uma sugestão hipnótica mesmo, né? Às vezes você tá vendo lá numa pesquisa, pessoas que geram bons sentimentos para ela, aí entre uma pessoa e outra, assim, de uma forma bem rápida, quase que imperceptível, eles colocam, por exemplo, um símbolo, né? Ali uma ilustração, uma logo. Lembrei, eles colocam uma logo, por exemplo, de um refrigerante, uma Coca-Cola. Coloca lá uma logo da Coca-Cola.
nem conscientemente a pessoa nem registrou. Mas eles colocam rápido e vai mostrando as outras pessoas, familiares e tal. Aí depois eles perguntam pra pessoa, né? Aqui, vamos ali tomar um lanche, né? Tem esse refrigerante, qual que você deseja tomar? Né? Praticamente 100% das pessoas vão na Coca-Cola. Aí depois faz uma pesquisa e coloca lá uma logo da Fanta, por exemplo, e pergunta para essa pessoa depois, né, qual refrigerante que você quer tomar? Aí ela, uma Fanta. Ou seja, nós somos regidos mais do que a gente pensa, né, por essas mensagens subliminares. Tem uma pesquisa bacana, que eu gosto de citar ela também, para a gente entender isso, é que eles fizeram, por exemplo, com um palestrante. Eles fizeram uma pesquisa com um palestrante, onde ele tinha basicamente um auditório que era separado em dois, né? Tinha um corredor no meio, bem amplo, uma turma de cá e uma turma à direita e à esquerda dele. E um auditório foi antes, né, desse palestrante, ele não sabia, ele estava ali só para fazer a palestra, mas ele era o pesquisado, né? Uma turma foi aconselhada, né, orientada para ser receptiva com a mensagem dele, né? Fica sorrindo, ficar fazendo um reforço positivo, né, um feedback positivo. E todas as pessoas da outra turma, da outra fileira, foi orientada para dar um feedback negativo para ele, né? De ficar com uma cara fechada, ou ficar meio que desatento, olhando para cima, fazer a palestra. Né? Ou seja, uma turma dando feedback positivo, outra turma dando feedback negativo. Vocês acham que esse palestrante ficou de que lado, né, do púlpito para falar para o pessoal? É lógico que ele ficou do lado das pessoas que davam para ele um reforço positivo. Por quê? Porque inconscientemente a gente capta isso. Né? Então eu vou ser mais receptível, eu vou ser mais sorridente, eu vou ser mais carinhoso com pessoas que também me são assim, porque elas me dão um reforço positivo. E aí a gente vai ingerindo que é sugerido. E muitas vezes as nossas vivências, os nossos atos, eles são pautados por isso, mesmo a gente conscientemente não sabendo, mas são. É duro, né, Gra? Mas é verdade. A minha vai definir aqueles que nos regem. A importância de pôr a centelha divina na frente do ego. O Augusto, quando eu falo reger, né, eu tenho que... Isso mesmo, eu usei essa palavra, tá? Eu entendi o que você quis dizer. Mas a sua frequência já vai ser uma consequência do seu pensamento, do seu desejo, né? Então a frequência, na verdade, ela é só uma consequência, tá? Sim, ela vai ser como é que eu falo? Ela vai ser um instrumento de como que isso vai se dar, tá? Ela é por exemplo, a frequência ela é um instrumento de como que se dá a lei de afinidade, beleza? Mas ela é só uma consequência, ela vai ser a consequência daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu, né, tenho como emoções e sentimentos, viu? Então, na verdade, o que determina em si são os meus pensamentos e sentimentos. Basicamente, o meu sentimento, que o sentimento ele é um construto, tá, daquilo que eu penso, viu? A retroalimentação, né? O sentimento vem primeiro, depois um pensamento. O pensamento já é uma segunda instância, mas ele já vai ser aqui uma síntese também daquilo que eu sinto, que por sua vez, o sentimento vai ser retroalimentado pelo pensamento. Por isso que é uma retroalimentação. Mas primeiro que sai da gente é sempre o sentimento, depois o pensamento, depois a ação, né, os atos em si, que vai formar aí o nosso caráter e tudo mais. Mas a frequência ela vai ser já uma resposta disso, tá? A importância da gente colocar essa centelha, né, assim, o que eu acho que você está querendo dizer com essa centelha é no sentido de colocar à frente não aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas colocar à frente aquilo que eu acho e que eu interpreto que Deus espera de mim, né? Bacana, porque aí, Augusto, é eu colocar à frente, então, e, entre aspas, ser regido por esses pensamentos bons que me ensinam a ser caridoso, fraterno, solidário. Então, o fato de eu colocar a centelha divina na frente é o fato de, né, é o que eu estou interpretando, que você quis perguntar, é o fato de eu sempre pensar primeiro na maioria das pessoas à minha volta, nos outros, do que em mim. Né? Então, não ser egoísta nesse sentido. De pensar sempre primeiro no bem do próximo, no bem do outro,
e também pensar no meu bem. Só que para isso eu preciso de estar bem, né? Então eu também tenho que pensar no meu bem, no meu cuidado, né? No autocuidado, para que depois eu possa levar alguma coisa para o outro. Mas até nessa ação de se autocuidar, né? Também, se o pensamento da centelha divina estiver na frente, ele vai ser no sentido de me autocuidar para que eu esteja bem para fazer o bem para o outro. Beleza? Gente, me deu de 15 segundos, né? 10 segundos agora. Tá fechando essa parte. Eu vou voltar depois só para tentar fazer um resumão do que a gente já falou. A gente entrou num tema que a gente vai entrar nessa questão obsessiva, né? Falar da obsessão, da desobsessão. E é por isso que primeiro eles falam da ação dos espíritos no plano físico. Primeiro eles falam dessa influência sutil que pode acontecer, para depois a gente entrar no assunto propriamente dito, que é o principal assunto desse módulo todo, que é falar da obsessão, tá? Então, terminando, né, ou fazendo um resumo, os espíritos falam assim pra gente, olha, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Né? Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, né? Inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Então aí vai depender dessa escolha que eu faço, né? Desses pensamentos e sentimentos que eu decido ingerir. Né? E aqui a mensagem é a forma que os espíritos nos falam, né? O Chico, na verdade o Emmanuel, né, no livro Roteiro, que nos usa que nos dá essa expressão de ingerir pensamento. Então é aquilo que eu digo, né, quando você vai num hospital, né, você sai de lá, expressões comuns que a gente usa, né, sair de lá carregado, né, são formas que a gente tem de falar de que eu saí, que eu fui influenciado e eu não influenciei, tá? Essa fala, na verdade, é uma fala que vem demonstrar que, na verdade, eu estou sendo influenciado ao invés de influenciar. Né? Então, eu é que tenho que influenciar e não ser influenciado. Né? Eu é que tenho que ir num ambiente e influenciar as pessoas que estão nesse ambiente, não elas me influenciar. Isso também é falta de educação emocional, falta de inteligência emocional, falta de inteligência espiritual. Né? A inteligência espiritual, né? Então eu é que tenho que influenciar e não ser influenciado, tá bom? A partir da percepção dos pensamentos dos encarnados, os espíritos sugerem ideias que, se acatadas, podem alterar-lhe os cursos da existência. Às vezes pode alterar um curso de uma existência inteira eu acatar uma ideia. Uma ideia. Olha o tanto que o negócio é duro mesmo, viu, Gra? Né? Porque às vezes uma ideia que eu acato do mundo espiritual pode alterar um curso de uma existência. E aí a gente para e pensa assim, né? E eu já vou adiantar uma pergunta que um amigo meu também me faz muito. Mas como que a espiritualidade permite uma coisa dessa? Como é que o meu mentor permitiu? Onde é que ele estava? Né? Ele estava do seu lado, filho. Tentando te ajudar, te botando outras ideias. Mas a gente gosta de seguir o mal feito, né? A gente gosta do mal acabado. A gente gosta do mal feito. E a gente gosta de se auto-sabotar, né? Como diz um outro amigo meu, de se auto-sabotar a si mesmo. Né? Então a gente gosta disso, infelizmente. Então, às vezes, uma ideia que eu acato, uma influência, né? Eu gosto de deixar. Eu não vou deixar sobre isso, né? Tem uma decisão enorme para eu tomar, eu tenho uma decisão importante para eu tomar. Eu vou ser influenciado? Vou. Como que eu posso fazer? Como que eu posso prevenir? Eita atrás de eita, viu, Lauren? É isso mesmo. Então, como que eu posso prevenir? Eu costumo dizer e dar a seguinte dica, tá, gente? Isso é uma dica mesmo. Anota aí pra você não esquecer. Que é o seguinte, quando você tiver uma decisão para tomar, quando você estiver muito em dúvida, num dilema, né? Se você for espírita, lógico, você vai e baixa aí, né? Faz um download do livro dos espíritos e vai estudar sobre as 10 leis naturais. Né? As 10 leis naturais. Porque as 10 leis naturais são leis que já estão na nossa consciência. E quando eu paro porque elas são parâmetros. Então eu tenho um dilema para eu seguir, senta e estuda as 10 leis naturais, as 10 leis. Lei de adoração, de trabalho, de reprodução, conservação
e destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Faz uma rememoração dessas 10 leis. Você vai ter um parâmetro e tenta, na sua decisão, seguir essas 10 leis. Você vai ter um parâmetro infalível, se você está seguindo um bom caminho ou não. Beleza? Às vezes e aí aqui nos dá um pouquinho de abertura mesmo, né, de pegada, para que eu possa entrar no tema da semana que vem, que é a obsessão, né? Quando eu acato essas ideias, porque essas ideias, gente, elas têm que ser acatadas. Um espírito não me obriga a fazer nada. Ah, eu estou sendo obsidiado. Ótimo, filho. Sinal que você está desequilibrado, né? Sinal que você está acatando essas ideias, entende? Eu posso estar sendo obsediado. Se na verdade a obsessão simples já se deu, é porque eu já acatei algumas ideias. Então, um processo obsessivo apenas se estabelece quando eu acato as ideias dos espíritos, entende? Então, eu sou corresponsável pelo processo. Nós somos corresponsáveis pelo processo. Nós vamos falar disso muito na semana que vem e na próxima, né? Que eu gosto de citar o exemplo de um medicamento, né? Sempre eu cito esse exemplo, que é o que fica fixado. Um medicamento, ele nunca cria uma função nova no corpo, ele sempre mimetiza uma função que já existe, né? Uma insulina. Uma insulina, ela não cria a função de colocar a glicose dentro da célula. Ela é aquela que eu tomo aqui no braço, né? Hoje a gente já tem outras formas, mas basicamente para a gente, a que a gente toma, ela mimetiza uma função que o nosso corpo já tem, né? Que o nosso corpo já traz. Então a obsessão, ela nunca cria um sentimento, ela nunca cria um ódio, um rancor em alguém. Ela sempre mimetiza e ela potencializa um sentimento que já está dentro da gente. Então eu tenho que acatar esse sentimento, tá? Nesse turbilhão, eles colocam aqui pra gente a palavra oceano, né? Ó, um largo oceano de pensamentos. A gente está vivendo nele, né? Então a questão é se eu acato ou não. Eu tenho uma amiga minha, uma médium, e ela costuma às vezes brincar comigo. Ela fala assim: "Nó, Thiago, é interessante, né, que as pessoas vêm até mim para me perguntar se elas estão vendo um espírito comigo, né? Se eu estou sendo obsidiada por um espírito." Ela fala que brinca com isso, porque ela fala assim: "Eu acho engraçado que as pessoas vêm perguntar se elas estão sendo obsidiadas só por um espírito, né?" É engraçado porque na verdade não é um, filho, é um monte, né, de espíritos que estão aí tentando nos influenciar. Não é um só, é uma galera, né? A questão é aquele que a gente acata, ok? Tem uma fala aqui que eles nos trazem da Ivone. A Ivone Pereira usa muito essa questão da sugestão hipnótica. Então, no livro Devassando o Invisível, é um livro que a gente recomenda, tá, gente? Devassando o Invisível, Ivone Pereira do Amaral, ou Ivone Amaral Pereira, né? E ela cita muito essa questão desse intercâmbio, e ela traz alguns conceitos para a gente, como esse conceito da sugestão, tá? Quando a gente não se prepara para o sono, muitas vezes durante o sono nós recebemos essas sugestões hipnóticas, né? Um espírito vem e nos sussurra alguma coisa estando em desdobramento, aí depois quando a gente acorda, o nosso dia inteiro a gente meio que se pauta por aquilo, né? E a gente vai fazer e às vezes replicar, né, esses pensamentos e esses sentimentos que nos são sugeridos. Então pesadelos, quando a gente tem muito pesadelo, gente, o pesadelo muitas vezes ele vem ser uma sugestão hipnótica, né? Ele vem ser uma sugestão daqueles espíritos que eu encontro em desdobramento, e eles vêm me sugerir coisas para eu fazer mesmo, ou eles vêm nos rememorar coisas que nós já fizemos, e como se fosse um convite para a gente voltar a fazer aquilo, tá? Então muitas vezes os nossos pesadelos, aquilo que nos tortura, também vem ser esse tipo de sugestão de espíritos que querem que a gente refaça ou que a gente retome um certo tipo de comportamento que a gente tinha no passado e que hoje talvez a gente não tenha mais. Mas eles vêm nos sugerir para que a gente volte a ter, tá? Então, se eu aprendo isso, se eu sei que isso é uma sugestão, eu já vou saber lidar com ela, vou saber que eu tenho que não acatar, ponto. Eles falam aqui várias de outras questões dessa ação dos espíritos, né, no nosso dia a dia. Então, assim, basicamente a ideia desse roteiro de hoje, né,
A gente já está indo em falta 2 minutos para as 9. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, tá, gente? Se alguém não tiver nenhuma crítica, né? Nenhum comentário para fazer, a gente está começando a encerrar. Mas basicamente a ideia geral, tá, gente, desse roteiro, né? Desse roteiro, é nos falar que nós somos muito mais influenciados do que a gente pensa, né? Essa não é a questão. Saber disso, a gente já tem que saber, né? Não é a questão de eu ficar chateado com isso. Não, você vai ser influenciado. A questão é como que eu me permito ser influenciado. Beleza? Então o Augusto deu aí uma dica bacana, né? Que é essa da gente tentar manter sempre esse sentimento de religação, né? De religar com é o meu ego em lugar, não colocar o meu ego em primeiro lugar. Então, se eu sou pautado para isso, né, de sempre desejar e tentar ter o melhor para o maior número possível de pessoas à minha volta, é um bom parâmetro, né, de eu estar sendo influenciado para coisas boas, tá? Então, é basicamente para isso. Para eu ficar um pouquinho... Esse roteiro é para nos mostrar mais um pouquinho que a gente tem que ser um pouquinho mais humilde, né? A gente tem que ser um pouquinho mais... consciencioso de que nós somos influenciados a todo momento. Então, se eu paro para refletir, viu, Lilian? Se eu paro para refletir no que eu estou sendo influenciado, eu pelo menos tenho um parâmetro maior, uma hipótese maior de não fazer aquilo que é a influência para fazer uma de errado para alguém. Ou se eu reflito e pensa assim, não, beleza, isso aqui é para fazer o bem, então vamos fazer e vamos meter bronca, né? Então é isso também que a gente tem que aprender, tá? Na verdade, o que esse roteiro vem trazer pra gente é isso, aprenda a refletir sobre os pensamentos que lhe chegam, né? Aprenda a selecioná-los, aprenda a dar mais atenção, aprenda a dar mais atenção e concentração para aqueles pensamentos que nos selecionando esses pensamentos, tá? Totalmente natural a gente ter pensamento de tudo quanto é tipo. Teve um momento na minha vida que eu tive um pensamento suicida, né? E daí? Né? E daí? Nós somos capazes de ter, não tem problema, não tem problema. A questão é o que eu vou fazer com ele, tá bom? As 10 leis, Tânia, você vai... Isso, Gra, obrigado, viu? Entra aí no Livro dos Espíritos, tá? Baixa no Google, vai no Google Livro dos Espíritos, aí vai lá no sumário, lá no sumário você vai ver a parte que fala da parte moral, se não me engano é o terceiro livro, tá? O terceiro livro do Livro dos Espíritos, dentro do Livro dos Espíritos ele é dividido em livros. O terceiro livro trata da parte moral. A parte moral é falando das 10 leis morais, beleza? Então utilizar essas 10 leis morais para ser parâmetro de qualquer escolha, de qualquer dilema que você esteja vivenciando, vai te ajudar muito nisso, tá? Muito, muito. Então é uma dicasinha que a gente tá? Beleza. Então, brigadão, agradeço todo mundo que ficou, né? Falando demais da conta, falamos até a boca ficar seca aqui, né? Quem quiser, quem estiver entrando aí agora, quiser ver o que a gente... Ótimo, Tânia, melhor ainda, viu? Eles ficaram salvos, parte 1 e parte 2. Semana que vem a gente está aí à disposição novamente. Mais uma vez repito, viu, Breno? Quem quiser aí mandar pergunta, crítica, acrescentar no direct, beleza? O pessoal do grupo lá do Estúdio de Mediunidade pode mandar por lá também. A gente está à disposição. Eu que agradeço, viu, Lauren? Também achei, viu, Rafaela? Obrigado por vocês não deixarem eu aqui falando sozinho. Beijo para todo mundo, gente. Boa noite.